Segunda aula da leitura guiada do livro Conflito e Paz, uma resposta. Essa é a segunda aula, nós vamos terminar a primeira parte da folha 19 do livro Físico. Deixa eu permitir aqui a Josi. Ok, Josi? Entrou. Tá. Então, vamos lá. Eu vou fazendo a leitura no mesmo sistema. Vocês me interrompem, caso queiram fazer alguma pergunta, e a gente dá prosseguimento depois. Então, vamos lá. A grande paz, o amor. Além dos conflitos que nascem em grande número da boa consciência e da vontade de sobrevivência, existem também entre os seres humanos um movimento para aproximar-se dos semelhantes, um anseio de ligação com eles, a curiosidade e o desejo de melhor conhecimento mútuo. Esse movimento começa com amor entre o homem e a mulher, quando provém de famílias diferentes. Por intermédio do novo casal, essas famílias se aproximam e formam um clã, em cujas fronteiras reina a paz. Em tese, né? Em tese, por quê? Quando o casal se casa, vocês estão juntando ali dois sistemas. E cada sistema traz consigo toda a informação do seu sistema familiar. Então, o casal ele vai formar uma nova família quando o homem se casa com a mulher ou qualquer outro casal que se junta. Eles formam uma nova família, um novo sistema, mas ele traz todo o sistema dele, da ancestralidade dele. Então, Bert fala, em cujas fronteiras reina a paz. O intercâmbio. Outro caminho que leva diferentes famílias e grupos a se aproximarem, superando o temor recíproco, é o intercâmbio entre o dar e o tomar. Ele traz vantagens a ambos os lados, unindo-os mais intimamente entre si. Às vezes, esses grupos também se associam contra a ameaça de outros grupos, procurando assegurar em comum suas chances de sobrevivência. Então, prestem atenção, no início, ele fala que, além dos conflitos que nascem em grande número da boa consciência, nascem também da vontade de sobrevivência. Então, nós vamos ter aí a boa consciência e a sobrevivência. Vocês têm alguma dúvida da aula anterior? Não, nessa parte não. Ok. Então, veja bem, o intercâmbio ele também pode se dar, como ele diz aqui, entre o dar e o tomar, né? Então, a gente pode ter um intercâmbio entre famílias por uma vontade de tomar e dar. Então, veja bem, são os nossos vizinhos, os nossos amigos, pelos quais a gente cria vínculos tão profundos, e aqui eu quero trazer até um exemplo para vocês, que numa constelação em que eu assisti, em que foi feito um movimento com a mãe, e um dos rapazes que estava fazendo o movimento, ele ficou com duas mães. E aí ele virou e falou para o constelador, né? Eu não estou entendendo. Tem duas mulheres aqui, eu sou adotado, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? Mas tem duas mulheres aqui na minha frente, como minha mãe. E assim, eu sinto que eu tenho uma vinculação aqui e um amor muito profundo aqui. É diferente, mas eu não estou conseguindo entender.
e aí ele foi convidado a respirar, a fazer um movimento de que ele pudesse internalizar aquilo e sentir o que vinha. Alguém chuta o que veio? Não, né? É quase impossível a gente imaginar. Ele era adotado? Não. A ama de leite. Ah, A ama de leite dele. A mãe não tinha leite quando ele nasceu, e aí uma pessoa foi essa ama de leite para ele. E essa pessoa era uma pessoa da família, era uma pessoa da casa, tamanha vinculação. Então, vocês vejam bem como fazemos vínculos sem ser de sangue, e esses vínculos nos tornam pessoas do mesmo sistema, se tornam pessoas da família, pela vinculação do dar e do tomar. Então, fiquem com esse exemplo aí. Então, continuando a leitura, quando necessitam de aliados num conflito, eles se associam contra um inimigo externo comum, intensificando, assim, o seu intercâmbio e a coesão mútua. Dessa maneira, a ameaça proveniente de um inimigo externo contribui para a paz interior. Então, aqui ele está falando sobre a paz dentro do grupo. O grupo muitas vezes se fecha para que ele possa ficar em paz. Mas aqui o Bert está dizendo que, às vezes, quando esse grupo, mesmo quando ele está em desarmonia, em desequilíbrio, às vezes tem alguém de fora que vem e faz com que eles se unam novamente. Porque esse que é de fora e que vem provoca uma insegurança tão grande do pertencimento ali, que eles acabam se unindo, estão entendendo? Eles fazem uma coesão mútua de maneira que aquela ameaça, que aquele inimigo externo, no final das contas, contribui para a paz interna. Porque aí todo mundo se associa para ir contra aquele inimigo. Ok? Está dizendo aqui alguém quer falar? Não, né? Alguém quer participar? Está aqui. Alguém quer participar dessa chamada? Tem mais alguém aí? A Leilinha, permitir. Ok. não é Leila querendo entrar? Pode ser Leila. Boa noite, Leila. Então, dando continuidade na página 20. A consciência. Paralelamente, esse grupo desenvolve uma consciência comum, sob cujo influxo seus membros se distinguem daqueles que não lhe pertencem. Essa consciência faz com que se sintam melhores do que os outros e os depreciem. Tudo o que está a serviço do próprio grupo e é exigido como condição para fazer parte dele é recompensado pela consciência com o sentimento de ser bom e de ser melhor. Nesse contexto, todas as ações empreendidas contra outros para reforçar a distinção e a proteção contra eles, inclusive os sentimentos agressivos que aumentam a disposição para a luta e o conflito, são aprovadas e recompensadas pela consciência. A paz no interior do grupo e a boa consciência que a garante são condições para o bom êxito na condução dos conflitos contra o exterior. Ninguém conhece isso não, né? É aquilo que agrega os iguais. Então, a gente se une em razão de termos a mesma boa consciência em relação a um determinado fato.
a uma determinada pessoa, a um determinado contexto. É essa agregação, na verdade. Ok? Seguindo, a impotência. Como se alcança, então, a paz entre grupos em conflito? Nós vivemos isso aí na pandemia, depois da pandemia, né? Ele fala, como se alcança, então, a paz entre grupos em conflito? Geralmente, apenas quando ambos os lados já não suportam, quando esgotaram suas forças, com a condição de serem equiparados e perceberem que a continuação do conflito só lhe traz perdas. Então, fazem a paz. Traçam novas fronteiras, respeitam-nas de comum acordo e, depois de algum tempo, recomeça o intercâmbio do dar e do tomar. Ou até mesmo se associam para contribuir um todo maior. Então, veja bem, isso aí é o que normalmente ocorre, né? A gente entra em guerra, a gente está vendo isso acontecer aí, eu já vi acontecer, os países entram em guerra, eles vão até o extremo máximo do que pode se ir. Depois, quando as forças estão totalmente esgotadas, o exército está quase todo morto, já não tem mais cidade, enfim. Quando eles percebem que não há mais condições de se manter a guerra, aí sim eles fazem a paz. De que forma? Traçando novas fronteiras, né? Por quê? Porque se perde fronteiras e se ganha fronteiras. Se perde estados, se ganha estados, se perde país, se ganha países. Então, se estabelecem novas fronteiras, eles aprendem a se respeitar mutuamente, né? Elegem novos acordos e, depois de um tempo, é que eles começam a fazer o intercâmbio, que é a troca do dar e do tomar, em que a própria comunidade começa a viajar para outro país, de lá para cá, daqui para lá, as famílias se reencontrarem, mudarem de cidade, aí que se retoma essa boa convivência. Então, vejam bem que isso também ocorre nas famílias, tá? Então, é vocês observarem esse processo, dentro das próprias famílias também. Que esse intercâmbio do dar e do tomar, ele só acontece por último. E, na verdade, quando ele vem, é para constituir um todo maior, em todos os sentidos. O triunfo. O que acontece, porém, quando um grupo vence e subjuga outro que antes, talvez, ele tentar eliminar? O que acontece? Depois da vitória, o grupo vencedor perde sua coesão interna e o grupo dominado volta a afirmar-se. Com o triunfo, começam, portanto, a dissolução do grupo vencedor e o seu declínio. Já ganharam, né? É o grupo vencedor, e ali é o ápice. Dali em diante é declínio. Eles começam a baixar as armas, a guarda, como a gente diz, e aí começa, nesse declínio, a virar um todo, né? Aí depois não há nem vencedor e nem vencido, são todos iguais. A compreensão. Descrevi isso até aqui, numa perspectiva mais ampla e em traços essenciais. Como em outras coisas da vida, essa generalização não faz justiça à multiplicidade da realidade concreta. Também não se trata disso. Vistas do exterior, a guerra e a paz, em sua alternância e em sua dependência recíproca, aparecem como um destino inelutável.
e continuarão a sê-lo enquanto as conexões mais profundas entre a guerra e a paz em nossa alma permanecerem inconscientes e, portanto, indisponíveis para compreensões essenciais. Uma dessas luzes é que todo grande conflito termina em fracasso. Por que forçosamente fracassa? Porque nega o que é evidente e porque projeta no exterior o que só pode ser resolvido na própria alma. Com isso, não quero dizer que todos os conflitos podem ser resolvidos dessa maneira, ou que podemos viver sem eles. Os conflitos são parte integrante da evolução dos indivíduos e dos grupos. Entretanto, por meio das compreensões essenciais, eles podem ser resolvidos de outra maneira, com mais cuidado e com o reconhecimento das diferentes necessidades e dos limites impostos à solução adotada em comum. Pois, em última instância, toda paz exige alguma renúncia. Então, veja bem, essa frase é muito importante. Pois, em última instância, toda paz exige alguma renúncia. Então, nós podemos entender isso de uma maneira muito ampla. Quando é conosco, quando não estamos em paz, quando estamos em conflito, nós precisamos fazer uma escolha. E toda escolha parte de uma renúncia. Se eu escolho algo, eu estou renunciando também a algo. E se eu estou renunciando a algo, se eu estou abrindo mão de algo, eu estou provavelmente indo para a minha má consciência. E se eu estou indo para a má consciência, eu posso crescer, eu posso evoluir. Então, o conflito é ruim, gente? Não é só ruim. O conflito é um convite ao novo, é um convite à mudança. Então, nem todo conflito é ruim e o conflito não é na sua totalidade ruim. Então, se nós pudermos baixar a guarda, buscar internamente uma forma de renunciar a algo, ir para a humildade, fazer os reconhecimentos, você consegue a paz interna. E ali, veja bem, cada vez que você se recusa a renunciar, você escala esse conflito. Então, você está num conflito interno, que vira externo e que vai se expandindo. Veja bem, vocês conseguem ter essa compreensão que ele começa dentro da gente, esse conflito, que nos tira a paz, que nós vamos exteriorizar esse conflito e ali a gente vai expandir. Quando a gente combina com o outro, quando a gente conversa com o outro, quando a gente traz o outro para a gente, para aderir às nossas ideias, aderir às nossas questões e ir contra algo. Então, é muito importante que, para se alcançar a paz, você faça alguma renúncia. Ok? A paz interior. Aqui é o eu comigo mesmo. É a paz dentro de mim. Para que possamos ter paz, nós precisamos olhar as nossas emoções, precisamos olhar as nossas necessidades e olhar as nossas pulsões. A paz interior. Vou ler. O indivíduo sente permanentemente em si o conflito entre diferentes emoções, necessidades e pulsões. Embora importantes, elas só podem impor-se e alcançar as suas metas na medida em que se respeitarem
e se compatibilizarem entre si. Nesse processo, elas ganham algo, mas também precisam renunciar a algo. Pelo bem do todo maior. Quando elas estão balanceadas entre si, sentimos-nos bons e em paz. Mas enquanto estiverem em conflito, permanecendo indefinidos seus limites e suas possibilidades, sentimos-nos mal e, eventualmente, nervosos, estressados e doentes. O que acontece aí? Um conflito interno ou a internalização de um conflito externo? O que ocorre é a projeção externa de um conflito interno. Para esclarecer essa interação entre o exterior e o interior, retomo a imagem dos campos mentais. A paz num campo mental pressupõe que todos os que o integram sejam igualmente reconhecidos como tais. E isso só acontece quando os bons compreenderam a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Concordam? Só então podem ultrapassar as suas fronteiras, enfrentando o sentimento de culpa e a má consciência. Só então podem conceder ao que rejeitaram, de modo especial às pessoas rejeitadas, um lugar com os mesmos direitos nesse campo. Então, aqui ele está querendo dizer que quando nós pudermos compreender a diferença entre boa e má consciência, enfrentarmos a nossa culpa, reconhecermos e enfrentarmos a nossa culpa e formos para a má consciência, nós podemos dar um lugar, né, a esse campo. A percepção. No interior de um campo, é limitada a visão de seus integrantes e os padrões se repetem, inclusive os padrões humanos de comportamento. Então, quando ele diz aqui no interior de um campo, o que ele quer dizer é do nosso campo morfogenético, é o campo familiar, tá? É como que é a nossa visão dentro do nosso campo familiar? Ela é limitada à visão dos integrantes desse grupo. Ela é limitada aos padrões desse grupo. E esses padrões se repetem. É todo mundo pensando igual, é todo mundo fazendo igual e todo mundo achando que aquilo é que é o certo. E isso cria um padrão de comportamento. Ele diz, isso acontece, sobretudo, porque os rejeitados também rejeitam, com boa consciência, aqueles que o rejeitaram. O conflito entre os dois lados reduz-se a um conflito entre duas boas consciências que se opõem. Ambos os lados são limitados. E cada um deles imagina que vencerá o outro e se livrará dele. Isso faz girar a roda do conflito de uma maneira em que, alternadamente, os bons são vistos como maus e vice-versa. Rupert Sheldrake observou que um campo só pode mudar se é colocado em movimento por um novo impulso externo. Eu quero que vocês percebam aqui o que acontece dentro de uma roda de constelação. Todas vocês já participaram de uma roda de constelação. O que ele está falando aqui é de um movimento de roda de constelação. Então, ele diz, Rupert Sheldrake nada mais é
do que o cientista que descobriu e explica os campos mórficos e morfogenéticos, que é o que acontece numa constelação, aqueles movimentos dos representantes. Ele diz: observou que um campo só pode mudar se é colocado em movimento por um novo impulso externo. Esse impulso é algo mental, isto é, provém de uma nova compreensão. Então, veja bem, é espiritual? É espiritual, gente? Não. Não. É um impulso mental. É uma tomada de consciência. É um modo de pensar com outra lente. Porque você está vendo algo ali que você compreendeu que pode ser modificado. Né? E isso é esse impulso é algo mental. Sheldrake fala. Isso provém de uma nova compreensão. Então, você está ali no meio da constelação, observando o que está acontecendo, e você tem uma compreensão daquilo, não tem? Você tem uma nova ideia do que aconteceu, não é isso? Essa nova compreensão é que é esse impulso mental. Inicialmente, continuando a leitura, inicialmente o campo se defende contra ela e procura reprimi-la. Mas quando ela se apossa de um número suficiente de seus integrantes, o campo põe-se em movimento como um todo. Então, pode abrir-se às novas compreensões, deixar para trás algo superado e mudar o seu comportamento. Pode, olha o que ele fala aqui, pode abrir-se às novas compreensões. Isso quer dizer que você pode, ele não está dizendo que você deve, ele está dizendo que você pode se abrir a novas compreensões. Ah, mas eu não quero, não. Tá tudo bem. Ok? Então, ele diz aqui que deixar para trás algo superado e mudar o seu comportamento. A partir do momento que você toma consciência, aqui é aquela tomada de consciência. A partir do momento que você toma aquela consciência, que você tem uma compreensão daquilo que aconteceu, ou daquilo que você viu que aconteceu ali no movimento, você pode deixar para trás algo que foi superado naquele momento. E você pode, a partir dali, mudar o seu comportamento. Ele diz pode. Isso é muito importante, gente. Porque tem pessoas que saem por aí afirmando que a constelação isso, aquilo outro. Tem gente que fala assim, não vi nada, para mim não mudou nada. Você teve uma compreensão do que estava acontecendo? Você teve uma compreensão da modificação? Fala, Ellen. Eu acho que nem sempre as pessoas estão abertas, né? Vai para a constelação, mas sei lá, esperando um milagre, uma coisa que não tem nada a ver com o que é a constelação. Ou talvez não tenha realmente, como você acabou de falar, uma compreensão do que é uma constelação. E não está aberta para aquilo, para mudança também, e de ir para o mais. Porque eu já entendi que só aparece no campo aquilo que tem que aparecer. Às vezes você vai constelar uma coisa, aparece outra que não tem nada a ver, mas que vai te ajudar a chegar no caminho que você quer. Vai te trazer uma compreensão diferente. Exatamente. E é muito importante a gente também entender que tem muita gente que vai para a constelação por curiosidade. Sim. Ou até para criticar, né? Já no espírito da crítica. Sim, porque não acredita. Ah, eu não acredito em nada disso, então eu vou lá. Vou lá para ver qual é. Isso é curiosidade.
E você acha que a pessoa, dentro dessa curiosidade, ela pode ter uma mudança de consciência? Pode. Pode. Porque muitas das vezes a pessoa vai ali não acreditando que ela vai chorar, que ela vai sentir, que é um formigamento, que ela vai sentir o coração pulsar mais forte, ou que ela vai ter sensações do campo, e ela tem. E ela Mesmo às tem. vezes a pessoa que não tem, o corpo responde. Que acha que não está tendo, o corpo está respondendo. Porque tem gente que Exatamente. fala assim, mas eu não estou sentindo nada, mas está todo encorvado para um lado. O corpo está respondendo. Exatamente. Porque nós somos tomados por esse campo. E a gente lembra de várias, assim, que teve que, tipo assim, mas eu não estava sentindo nada, mas a pessoa estava assim, ó. Como assim? É. E eu vou te falar, eu já fiz uma constelação que depois que a gente arrumou todo mundo Tudo. sentou, Não, sempre. foi. Você está picotando, Ellen. Era isso que eu ia falar, perguntar se era aqui, tá picotando muito. Ih, será que ela caiu? Está parecendo. É, não, voltou. Gerar e congelou todo mundo. É, você está picotando. Eu acho que é a minha internet aqui em casa, então. Deve ser. Pode falar, gente. Então, o que acontece? É muito importante nós termos a compreensão que cada um é movido por um sentimento para estar ali. Tem gente que quer muito e não consegue ir. Acontece de um tudo e a pessoa não consegue aparecer, não consegue ir. Então, o campo, eu costumo dizer que é o campo que manda. Então, quando a pessoa fala assim, ai, meu Deus, não consegui chegar, não consegui ir, que não sei o quê, sofrendo, eu falo, tá tudo certo. Que quem determina isso é muito o campo. Então, nós somos movidos por esse campo. Então, aqui, o Bert fala um pouco da constelação. Vou continuar a leitura. Uma nova compreensão seria, por exemplo, a percepção de que os grandes conflitos têm suas raízes na boa consciência e tiram dela as suas energias agressivas. Outra compreensão nova resultou da evolução do trabalho com as constelações familiares e seu desenvolvimento, a partir da expressão dos movimentos da alma. Verificou-se que, quando damos aos representantes numa constelação familiar tempo suficiente para se concentrarem e não interferimos, de repente eles são tomados por um movimento que se desenvolve sempre na mesma direção, no sentido de conectar num nível superior o que até então estava separado. Com isso, esses movimentos da alma nos proporcionam uma via de conhecimento em cujo termo os grandes conflitos perdem a sua fascinação e o seu sentido, pois esses movimentos ultrapassam os limites da boa consciência e, consequentemente, os limites do próprio grupo. Eles juntam numa unidade maior os lados até então separados, e isso os enriquece e faz progredir. Quero lembrar aqui uma constelação de abuso que foi feita, em que a pessoa ficou muito revoltada com a mãe. Depois, quando no final da constelação a gente coloca todas aquelas mulheres enfileiradas, que ela se volta para a mãe, que a mãe se volta para a avó, que a avó se volta para a bisavó, que a bisavó se volta para a tataravó, que todas se olham, que todas vão resolvendo as suas questões e depois todas se voltam novamente para frente daquela pessoa que está sendo constelada. A visão dela é outra da ancestralidade feminina. A compreensão dela é outra em relação à mãe.
Então, vejam bem, há uma mudança de consciência. A gente sai da boa consciência e se permite, desculpa, essa reconexão com o todo, percebem? Quando eu olho para minha mãe, eu faço julgamento. Quando a minha mãe se vira para a mãe dela, ela faz um julgamento. Quando a minha avó se vira para a minha bisavó, ela faz um julgamento. E quando todas elas percebem que aquilo faz parte do sistema delas, e que elas se olham, se reconhecem, se respeitam e me olham, lá naquele movimento, o todo já se modificou. E aí eu posso ter uma nova compreensão. Agora sim, não do meu julgamento com a minha mãe, mas eu tenho uma compreensão do todo. Percebem? Alguém quer falar alguma coisa? Então, aqui ele diz: com isso, esses movimentos da alma nos proporcionam uma via de conhecimento em cujo termo os grandes conflitos perdem a fascinação. Eles perdem a força, né? Eles juntam numa unidade maior os lados até então separados. E isso os enriquece e faz progredir. O que ele quer dizer com isso? Nos enriquece e nos faz crescer. Crescemos como pessoa, crescemos como filhas, crescemos como mães, crescemos e vamos para um outro lugar. Um lugar de mais amorosidade, de mais compreensão, de mais consciência. Então, a gente ganha muito com esses movimentos. Continuando a leitura. A outra consciência. No nível dos movimentos da alma, atua uma outra consciência. À semelhança de nossa consciência habitual, que percebemos em termos de culpa e inocência, essa outra consciência que nos faz transpor os limites de nosso grupo e sintonizar com algo maior, congregando numa unidade, num patamar superior, os lados opostos, também se deixa perceber por meio do sentimento. Isso só ocorre, porém, quando já progredimos um pouco no caminho que vai além de nossa consciência habitual. Essa outra consciência se torna perceptível por meio da paz ou da intranquilidade, da serenidade alerta ou da desorientação, precipitação e recusa de saber. De resto, quando perdemos a concentração interior, recaímos no domínio da boa e da má consciência. Estar em sintonia significa estar harmonizado com muitos, com todos, em definitivo. E não ser inimigo de ninguém. Na esfera da boa consciência, pelo contrário, uno-me a um dos lados e estou em conflito com o outro, até a vontade de extermínio. Ingressar na esfera dessa outra consciência significa, portanto, abandonar as imagens de inimizade. Nesse nível, continua havendo conflitos, pois são inerentes ao crescimento e ao desenvolvimento. Mas eles já não estão associados a imagens de inimizade, à vontade de extermínio e, sobretudo, à exaltação e ao zelo. Onde começa, portanto, a grande paz? Ela começa onde termina a vontade de extermínio. Seja como for que o justifiquemos e onde o indivíduo reconhece que não existem seres humanos melhores e piores.
todos estão enredados de seu modo particular, nem mais nem menos do que nós. Nesse sentido, somos todos iguais. Quando sabemos e reconhecemos isso, quando sabemos que nossa consciência tolhe a nossa liberdade, podemos nos aproximar uns dos outros sem arrogância, respeitando os limites que nos são impostos. Podemos olhar mais longe e ultrapassar nossa boa consciência anterior, para nos encontrarmos mutuamente em algo maior. Aí começa a grande paz. O outro amor. O caminho para essa paz é preparado por um outro amor, que leva a transpor os limites da boa consciência. Jesus descreveu esse caminho quando disse: sede compassivo como meu Pai no céu, que faz brilhar o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Esse amor por todos, tais como são, é o outro amor, o grande amor que está além do bem e do mal, além dos grandes conflitos. Aqui terminamos essa primeira aula, que ficou faltando esse pedaço na aula passada. Então, vejam bem, é muito importante essa frase que ele fala aqui de Jesus, né? Que ele transcreve, que Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus. Isso é muito difícil de nós, na nossa boa consciência que temos, realmente compreendermos isso. Não é fácil. Como assim? Realmente, o sol brilha. Eu lembro que na pandemia houve um comentário que o pessoal falava assim: estamos todos no mesmo barco. E aí veio alguém e disse, né? Só que uns estão de veleiro, outros estão de iate, outros estão com um pedaço de pau. O barco é um pedaço de pau. Veja bem, não é o mesmo que você dizer que o sol nasce para todos. Realmente, o sol nasce para todos. Mas tem dia que ele não aparece para a gente. Tem dia que ele não brilha. Tem dia que está tudo nublado, igual hoje. Mas ele está lá. O sol está lá. Nós é que não conseguimos ver. Então, é compreender, dentro dessa comparação que ele faz aqui, que realmente o sol nasce, mas podemos compreender que tem dia que ele não brilha sobre as nossas cabeças. Então, é compreender que tem dias bons e dias maus, que a gente atua com boa e com má consciência. Então, nem sempre estaremos na má consciência. Boa parte do tempo estaremos na boa consciência. Mas para que se alcance a paz, é importante que a gente busque essa compreensão do todo. Nós não vivemos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Precisamos da compreensão do todo. Ok? Então, vamos agora iniciar essa segunda aula com o título Vínculos do Destino. Aqui, Bert vai começar explicando um pouco que nós, dentro de um conflito, a primeira coisa que nós queremos é nos livrarmos daquilo. Então, por exemplo, se a gente tem uma dor de cabeça, a gente quer logo tomar um remédio para se livrar daquela dor. A gente não quer sentir dor. Se a gente tem um conflito com alguém, a gente não quer saber daquele conflito, a gente quer se livrar do conflito. E aí a gente quer se livrar da pessoa. A gente manda embora, a gente separa, a gente não liga mais, a gente não manda mensagem, a gente não curte lá, né? O que a pessoa colocou. Então, agora, nesse capítulo, Vínculos do Destino, ele vai trazer um pouco dessa parte, que porque nós queremos, nesse contexto, nos livrarmos
não só buscar a paz, mas nos livrarmos realmente do conflito. E aí, observações preliminares. Quando algo especial se manifesta em meus cursos de constelação familiares, os participantes esperavam de mim, muitas vezes, esclarecimentos sobre as compreensões que causaram essa manifestação e as que dela resultaram. Assim, surgiram reflexões intercaladas sobre temas diversos. Nesse capítulo, reproduz algumas que versaram sobre o tema do destino, ampliando-as com alguns exemplos. Essas reflexões atuavam como pausas de descanso, quando retomávamos fôlego após uma constelação e recobrávamos forças para o trabalho seguinte. Nelas ressoa a vibração do que as precedeu e se prenuncia o próximo desafio. Essas reflexões não foram programadas. Elas resultaram espontaneamente das experiências vividas. Por isso, são fluidas. Envolvem ocasionais repetições e permanecem incompletas. São, porém, particularmente condensadas, e muitos pontos são apenas aludidos. Elas giram em torno do tema deste livro. Descrevem círculos maiores ou menores, mas a cada volta vibra nelas algo novo e toca a alma de uma outra maneira. Ele está explicando aqui como que funcionavam as rodas que ele fazia de constelação. Então, veja bem, ele diz que nessas rodas atuavam algumas pautas, né? Então, essas pautas, né, com determinados temas, depois de uma constelação, ele dava uma pausa para trazer uma certa explicação sobre aquele tema. Isso, na verdade, era para recobrar um pouco o fôlego, né? Porque, na verdade, Bert nunca se preocupou em explicar nada. Porque ele diz que vivência não se explica. Ou você vive, e o que você vive em uma constelação, muitas vezes, não tem explicação. Você não consegue contar, você não consegue explicar. Então, não tem que se dar explicação. Mas, em razão da curiosidade e da falta de compreensão, ele trazia algumas explicações. Assim aconteceu, aqui aconteceu isso, ali aconteceu aquilo, para que as pessoas também pudessem ter uma compreensão, ainda que razoável, sobre aquilo que tinha acontecido, e uma compreensão sobre o tema que estava sendo trazido ali naquele momento. O livro Ordens do Amor é todo fundado nisso. Ocorre a constelação, as pessoas trazem questionamentos e ele relata alguma coisa como explicativo para aquelas pessoas e depois escreveu-se esse livro. Ok? Então, ele fala aqui, o outro destino. Na verdade, aqui é a conformidade com aquilo que é. Ele vai trazer uma compreensão sobre aquilo que é nesse tema. Cada pessoa com quem nos relacionamos mais de perto torna-se destino para nós. E nós nos tornamos destino para ela. Ninguém pode escapar disso. Nem o outro, nem eu. Como estamos envolvidos em inúmeras relações, movemos-nos forçosamente numa rede de destinos pessoais. Às vezes, quando alguém procura evadir-se de seu destino ou da sua culpa, alguém o assume para si, envolvendo-se no destino alheio como se fosse o seu. Quando um desses envolvimentos se manifesta, por exemplo, numa constelação familiar, podemos nos desprender até um certo ponto. E vivenciamos isso como uma liberação. Tais envolvimentos são inevitáveis.
Alguns permanecem presos nele na maior parte de sua vida. Todos permanecemos, de algum modo, cativos desses envolvimentos. Alguns, porém, de um modo especialmente trágico. A pergunta é a seguinte: esses envolvimentos são maus? Quem nos garante o direito de nos livrarmos deles? E o que faremos quando isso acontecer? Seremos realmente mais livres? Ou, talvez, nos enredaremos imediatamente em alguma outra coisa? Se intimamente aceitarmos esses envolvimentos, tais como são, e nos entregarmos a eles na medida em que são dirigidos por poderes maiores, permaneceremos livres neles. Destino é aquilo que nos mantém presos, sem que saibamos por quê. Para uma certa mulher, a morte de sua irmã gêmea no parto foi um destino particular. Contra esse destino, ela nada pôde fazer, mas ele determinou toda a sua vida. Ela não pôde escapar dele. A morte de sua irmã foi destino também para o seu filho. Ele também não conseguiu escapar. Numa constelação familiar, podemos ocasionalmente ver como o destino atua. Quando um destino vem à luz, podemos nos reconciliar com ele. Então, muitas vezes, ele nos torna amigável, embora nem sempre fique mais leve. Mas quem assume o seu destino e se confia a ele, mesmo quando é pesado, ganha uma força que outros não possuem. Esclareço isso com um exemplo. Mãe e filho, isso aqui é uma constelação, de um curso no México em 2003. Um rapaz de 14 anos não queria continuar na escola. Sua professora ficou preocupada e procurou os pais para discutir o problema. Eles também não sabiam o que fazer. Resolveram, então, fazer a constelação familiar e compareceram, em companhia do filho, a um curso que oferecia a pais e professores de crianças difíceis. Olha isso. Fiz para eles a constelação familiar. Coloquei o rapaz ao lado da professora. E diante deles, coloquei ambos os pais. Então, ficou o menino e a professora de frente para os pais. Quando observei o rapaz, notei sua tristeza. Disse a ele: "Você está muito triste." Ele começou a chorar. A sua mãe chorou também. Isso bastou para mostrar que seu problema estava relacionado com a mãe. Minha impressão foi que isso tinha a ver menos com ela pessoalmente do que com algum acontecimento ocorrido na família dela. Então eu perguntei à mãe: "O que houve na sua família de origem?" Ela respondeu: "Tive uma irmã gêmea que morreu no parto." Então introduzi uma representante para sua irmã gêmea. Ela se postou a uma certa distância, olhando para fora. Logo pudemos notar que a mãe se sentia atraída pela irmã. Assim, coloquei atrás da irmã e perguntei-lhe como se sentia ali. Ela respondeu: "Aqui me sinto bem." Esse movimento deixou claro que a mãe queria seguir a irmã na morte. A seguir, tornei a colocar a mãe ao lado do seu marido. E, em lugar dela, atrás da sua irmã gêmea, coloquei o filho. Quando perguntei a ele como se sentia, respondeu: "Aqui me sinto bem." Esse segundo movimento mostrou que ele queria seguir a irmã gêmea e estava disposto a segui-la no lugar da mãe. Não admira que estivesse triste e sem vontade de aprender. Então, veja bem, o menino queria fazer pela mãe. A solução. Aqui o exemplo é um destino de morte. A solução.
Antes de continuar com esse exemplo, quero explicar melhor o que pode vir à luz em pouco tempo numa constelação familiar e que consequências os acontecimentos anteriores na família podem ter para os membros mais novos. 1. Envolvimento nos destinos de outros membros da família nos acontecem sem o nosso conhecimento e sem possibilidade de defesa. Assim, muitas vezes, nossos sentimentos e comportamentos são influenciados por destinos anteriores em nossa família. 2. A família como um todo é dirigida por uma força que abarca todos os membros e os toma a seu serviço para impor determinadas leis. 3. A lei mais importante defendida por essa força é a que proíbe a exclusão de qualquer membro da família. Quando, não obstante, isso acontece, por exemplo, quando alguém é esquecido e ninguém quer lembrar-se dele, porque isso está associado a luto e dor, esse fato tem efeitos a longo prazo, como podemos ver no exemplo da irmã gêmea. 4. O primeiro efeito, nesse caso, foi que a mãe quis seguir a sua irmã na morte. Ela sentiu saudade e atração pela irmã e lhe disse em seu íntimo: eu sigo você. Mas não teve consciência disso, nem de suas consequências. 5. O segundo efeito foi que o filho, ao perceber essa intenção da mãe, disse em seu íntimo: antes eu do que você. Também aqui, sem consciência disso. Naturalmente, perguntamos: o que poderia ter livrado a mãe e o filho desse envolvimento? A solução apareceu quando coloquei a irmã gêmea ao lado da mãe. Elas se encararam, se abraçaram com profundo amor. Assim, a irmã gêmea foi de novo acolhida na família com amor. Não precisou continuar excluída. Com isso, tudo mudou na família. A mãe pôde virar-se para seu marido e dizer-lhe: agora eu fico. Pôde virar-se para seu filho e dizer-lhe: agora eu fico. E você também pode ficar. Imediatamente a fisionomia do rapaz se iluminou e sua tristeza passou. Então, veja bem, gente, com esse exemplo aqui do Bert, a gente pode ver que os filhos adotam sentimentos dos pais. Ele se colocou no lugar da mãe. A mãe tinha o desejo de ir embora com a irmã que morreu. E aí o filho, tudo isso inconsciente. Isso é no inconsciente. O filho vem e diz: eu por você, mamãe. Eu vou no seu lugar. Eu faço por você. E aí eu vou embora. E aí a criança não consegue estudar. Ele não tem interesse. E ele sofre querendo ir embora. Querendo partir. E se coloca em risco quando cresce, se coloca muito em risco, busca profissões perigosas, coisas perigosas, para que ele se coloque em risco, para que ele vá embora no lugar da mãe. Vimos isso acontecer, tem 3 casos muito emblemáticos no início da pandemia. 3 crianças que foram embora no lugar da mãe. Eles falaram internamente: eu por você, mamãe. As mães foram internadas, as histórias são bem similares, tá? As mães foram internadas com Covid, ficaram graves, com risco grave de morte, e os filhos não tinham comorbidade nenhuma, não tinham a menor possibilidade de morte, estavam bem. Do nada, ficaram doentes, foram internados, as mães melhoraram, voltaram para casa e os filhos faleceram. É esse movimento. Eu por você, mamãe. E aí vocês começam a observar essas frases, principalmente quando você perceber que você faz isso internamente. Antes eu do que você. É o que o filho fala para a mãe. E aí, quando a mãe
toma consciência disso, ela pode mudar a frase, ela se reconcilia com a irmã excluída, e aí ela pode falar a frase: agora eu fico. E você também pode ficar. Ela fala a frase para o filho. E aí ambos podem ficar e ficar bem. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? É muito isso que acontece. Muitas vezes a gente não tem a compreensão por que a criança está agindo daquela maneira. Chora tanto, não quer ir para a escola, não quer aprender um instrumento. Muitas vezes ele está numa dor muito profunda, ou da mãe ou do pai. E precisamos observar isso em uma constelação. Então, vamos lá. Nesse exemplo, trabalhei diretamente com as pessoas envolvidas, com exceção da representante da irmã falecida. Então, veja bem, ele pegou o pai do menino, ele pegou a mãe do menino, ele pegou o menino e ele abriu a constelação. Então, ele fala aqui que ele usou as próprias pessoas e diz: eu poderia ter escolhido representantes para os pais e para o rapaz e pedir à mãe que os posicionasse nas suas respectivas relações. O resultado teria sido o mesmo, pois nas constelações familiares se evidencia que os representantes se sentem e se comportam como as pessoas representadas. Embora nada saibam delas, estão conectados a elas pela ação de um campo consciente comum, ou, como prefiro chamá-lo, de uma alma comum. Por meio dessa alma, os membros da família se conectam aos representantes e estes, por sua vez, aos membros da família. Com isso, quando numa constelação familiar se chega a uma solução, ela também atua imediatamente sobre os membros ausentes da família, sem que sejam informados dela. Um exemplo? Numa constelação familiar em Israel, ficou claro que os 3 filhos de uma mulher queriam seguir na morte seu pai, que morrera prematuramente. Cada um deles dizia-lhe, em seu íntimo: eu sigo você, como se revelou depois na constelação. Também o pai tinha dito intimamente aos próprios pais, vítimas do Holocausto: eu sigo vocês. Durante essa constelação, o representante do pai disse aos representantes dos filhos: se vocês realmente me amam, continuem vivos. Em seguida, cada um dos filhos disse ao seu pai: eu respeito, preservo e honro a vida que você me presenteou. Eu continuo vivo. No dia seguinte, um dos filhos telefonou da Índia para sua mãe e lhe disse, espontaneamente, sem que tivesse sabido da constelação: eu continuo vivo. É muito interessante a gente ver, né, como isso acontece. Às vezes, uma pessoa que não te liga há muitos anos, liga, um namorado que sumiu, liga, pergunta como que você está. Quando você se reconcilia com aquela pessoa ou com o seu sistema familiar, algo ali se movimenta, até mesmo para quem está distante. Mais um subtítulo: a busca do culpado. Quando acontece algo de grave numa família, como o fim de uma relação ou alguma doença séria, algumas pessoas se perguntam de quem ou do que foi a culpa. Que efeito essa frase produz na alma? O que ela pressupõe? Essa pessoa pensa: se eu soubesse quem foi o culpado, se fui eu ou se foi alguma outra pessoa, isso poderia ter sido impedido ou mudado. Junto com a pergunta: onde está a culpa? Ressoa a ideia de que estava em nossas mãos evitar isso. Imaginamos, então, que tínhamos o poder de dominar esse destino. É difícil admitir que algo nefasto, por exemplo,
uma doença grave, um suicídio, a dissolução de uma relação, tenha ocorrido sem culpa de ninguém, simplesmente por força do destino. Entretanto, seria essa a atitude correta. Quem a adota fica em paz. Ao renunciar à ideia de que isso estava em suas mãos, ganha força para fazer algo novo. Sobre esse assunto, também cito um exemplo. Então, veja bem, antes de eu ler o exemplo. Ontem nós falamos sobre isso. Até que ponto nós temos esse poder sobre a morte, sobre a vida, sobre o destino do outro. Nós não podemos entrar nesse lugar sobre o destino do outro. O destino do outro é dele. Então, se nós nos colocamos nesse lugar de importância, nós estamos trazendo esse movimento para dentro. Esse movimento é um movimento interno que não devemos fazer. Ele é inconsciente, mas a partir do momento que se toma consciência, é importante que você faça o movimento contrário. E se libere, e fale as frases que te vier de liberação, para que você possa resolver isso e ficar em paz. Exemplo, sacrifício de crianças. De um curso para doentes de câncer em Salzburg, Áustria, em 2000. Reinhard, tenho um carcinoma na próstata e minha filha do meio está anorexa há 5 anos. É triste, ele fala. Aqui nós vamos falar de uma roda, tá? Eles estão traduzindo o que aconteceu numa roda. Nesse curso. Hellinger, você sabe o que significa anorexia? Conhece a sua dinâmica? Sua filha está dizendo em seu íntimo, antes desapareça eu do que você, querido papai. É uma dinâmica muito frequente por trás da anorexia. E qual é a solução? Diga à sua filha, eu. Parece simples, né? Parece simples. Na constelação da família, as 3 filhas se prostraram diante da mãe. Reinhard se colocou atrás de sua mulher. Ficou claro que ele quer deixar a família. Ele dá alguns passos para trás e se vira. Hellinger coloca a filha anorexa na sua frente, de costas para ele, como se ela quisesse impedir que o pai fosse embora. Hellinger para a filha anorexa. Como se sente aí? A filha, tenho vontade de chorar. De qualquer maneira, é uma solução. Estou melhor do que antes. Hellinger para o representante de Reinhard. O que mudou para você desde que ela ficou em sua frente? Reinhard, estou melhor. Hellinger para Reinhard. Se sua filha vai embora, você se sente melhor? Desculpa, se sua filha vai embora, você se sente melhor. Isso aqui é como o sacrifício oculto de uma criança. Um antigo costume que perdura tanto nos pais quanto na criança. Nos pais, a tua ideia, se a criança vai, nós podemos ficar. Na criança, a tua ideia, se eu vou, meus pais podem ficar. A mensagem dos pais, ou mais precisamente aqui, a mensagem do pai para a criança é a seguinte: morra
para que eu possa ficar. A criança está dizendo a você: eu morro para que você fique. É muito arcaica a dinâmica que está atuando aqui. Para o grupo, onde acontece algo como o que presenciamos, as soluções devem ser buscadas nas famílias de origem. Não as encontraremos se nos restringirmos à família atual. Para Reinhard, sua boa vontade ou a de sua mulher não nos ajudarão aqui. Precisamos encontrar outra solução para a criança. Injustiça negada. Hellinger para Reinhard. Quando este menciona que a família de sua mulher foi expulsa da República Tcheca, os pais de sua mulher eram nazistas? Reinhard. Não, muito pelo contrário. O que aconteceu lá foi que os alemães foram expulsos e tiveram que deixar tudo para trás. Hellinger, sua emoção trai você. Sua resposta pronta, acompanhada por essa emoção, é suspeita. Hellinger escolhe 3 mulheres e um homem para representar os tchecos e os coloca lado a lado. Hellinger para a mulher de Reinhard. Veja bem, Bert não acreditou no que Reinhard dizia, porque o movimento do corpo era diferente daquilo que a boca pronunciava. E aqui, Bert também percebe que ele esconde algo e fala para a mulher de Reinhard. Aliás, desculpa. Sua resposta pronta, acompanhada por essa emoção, é suspeita. Hellinger escolhe 3 mulheres e um homem e coloca eles como representantes dos tchecos, lado a lado. Hellinger para a mulher de Reinhard. O que mudou? A mulher. Tenho prazer em vê-los. Tenho muito prazer em vê-los. Hellinger. Você consegue imaginar quem são? Aí ela. Não sei. Gosto de vê-los. Existe algo aí. Hellinger. São representantes tchecos. A mulher. É bom olhar para eles. A mulher caminha até a segunda tcheca e é abraçada por ela. Então, se coloca ao seu lado. Hellinger para a mulher. Como se sente agora? A mulher. Aqui estou bem. Aqui também eu cresço. Hellinger para a primeira tcheca. O que se passa com você? A primeira tcheca diz: sinto o coração palpitando. Acho que não está muito certo. Algo puxa por mim. Ela caminha para a frente, olhando para o chão, mostra incerteza, vira-se, olha para os outros tchecos e lentamente se deita no chão diante deles. Hellinger escolhe representantes para os pais da mulher e os coloca diante da tcheca deitada no chão. A terceira tcheca começa a tremer fortemente. Hellinger para a mãe da mulher. O que acontece com você? A mãe da mulher. Tenho um medo terrível. Sinto-me ameaçada por aqueles ali, na frente. Gostaria de ficar junto das filhas. Creio que lá é melhor. Hellinger, siga o seu movimento. A mulher, a mãe da mulher. Não consigo me mover. Hellinger, para o pai da mulher. O que você está sentindo? O pai da mulher. Fico imensamente triste quando olho os tchecos. Hellinger para a terceira tcheca. Como você se sente? A terceira tcheca. Estou totalmente concentrada no pai da mulher e penso, não faça nada comigo. Ela continua a tremer fortemente. Agora o homem tcheco também se deita no chão, a alguma distância. A segunda e a terceira tcheca igualmente se deitam no chão. Hellinger para os pais da mulher.
quando tentam afastar-se. Vocês precisam olhar para os mortos. Precisam olhar para lá. Os pais da mulher ficam imóveis e olham para os mortos. A mãe da mulher desvia então o seu olhar. Hellinger para os pais da mulher. Deitem-se vocês também. Para as filhas, vocês todas se aproximem de seus pais. Fiquem diante deles. As filhas se postam diante de seus pais e se sentem atraídas por eles. Hellinger para o pai da mulher. Como se sente agora? O pai da mulher. Agora percebo o que aconteceu com os tchecos. Isso me faz muito bem. A mãe da mulher. Tenho a sensação de que me deitar ao lado deles foi a única solução possível. Nada mais funciona. Hellinger para o grupo. Os movimentos dos representantes permitem concluir que os pais da mulher tiveram responsabilidades na morte dos tchecos. Toda a dinâmica presenciada aqui, em sua veemência, mostra que houve algo assim. Também podemos notar que, seja o que for que tenha acontecido, os perpetradores só ficam em paz quando se deitam ao lado das vítimas e estas só ficam em paz quando acolhem os perpetradores. Agora, uma das vítimas pousa sua mão sobre a mão do pai da mulher. Eles se unem. O termo do processo de liberação para ambos, perpetradores e vítimas, é o seu encontro. Quando eles se juntam, os vivos podem afastar-se, como aconteceu aqui. Então, o passado já não pode oprimi-los. Uma das pessoas mortas põe a mão sobre a mão do pai da mulher. Agora eles estão ligados. O fim do processo de solução para ambos, perpetrador e vítima. Eles se relacionarem. Quando estão juntos, os vivos podem se afastar, como aqui. Então, o passado não pode mais perturbá-los. Para a mulher, como se sente agora? A mãe, agora estou muito bem. Hellinger para Reinhard. Como você está? Reinhard, no início senti muita tristeza, mas agora estou melhor. Hellinger para o grupo. Este é um exemplo de tudo que talvez ainda esteja sendo encoberto e negado na Alemanha e na Áustria. Crimes negados, injustiças negadas. E fica claro como muitos descendentes sofrem com isso. Até a terceira e mesmo até a quarta geração. Então, vejam bem que nós carregamos coisas até a quarta geração, segundo esse entendimento do Bert. O caminho para a reconciliação, nesse caso, consiste em que os perpetradores olhem as vítimas nos olhos e se defrontem com elas. Então, existe esse movimento. Nas vítimas, não vimos aqui nenhum ódio. Absolutamente nenhum. O mais importante é que elas sejam respeitadas e que os perpetradores, finalmente, se deitem ao seu lado. Para Reinhard, vou contar ainda uma história importante para você e sua filha anorexa. Aí ele conta aqui o amor. Eu quero que vocês leiam depois isso em casa. E Hellinger segue para o grupo. Não quero dizer mais nada, mas isso mostra que a solução exige, com muita frequência, uma enorme evolução interna. E eu vou parar por aqui e a gente segue depois, porque já são 8h30, nos movimentos da aula. E aí, quando trouxer essa outra parte, tem muito que a gente falar. Então, veja bem, aqui é muito importante a compreensão, depois vocês releem isso com calma. É muito importante aqui a compreensão
do que nós carregamos que não é nosso. Não é nosso, mas carregamos. Carregamos porque nos sentimos, nós temos muito amor aos nossos pais e fazemos tudo por amor, até nos colocarmos na morte. Ok? E aí eu escolhi uma cartinha aqui para a gente agora. O reconhecimento liberta. Quanto mais você nega uma coisa, mais próxima está dela. Quanto mais rejeita, mais continua presa. Muitas mães não querem repetir os erros dos seus pais. Não querem que seus filhos sintam as mesmas dores. Mas a visão sistêmica traz um novo olhar para os pais. Eles fizeram o melhor que puderam com aquilo que receberam. Podemos sim fazer diferente com nossos filhos. Não porque somos melhores que os nossos pais, mas porque aprendemos com eles. Com a riqueza do aprendizado no nosso coração, somos livres para fazer outras escolhas. O que você rejeita nos seus pais, no seu parceiro, nos seus filhos, em você mesmo. O que para você teria que ter sido diferente, não exatamente como foi. Reconhecer o que é mais difícil para nós é o caminho para a libertação. Isso não significa resignar-nos, significa dizer sim ao que foi, exatamente como foi. Diga sim ao que você rejeita e liberte-se para fazer a diferença. Então, eu deixo essa carta para vocês, de hoje, o reconhecimento liberta, porque é muito importante nós fazermos esses reconhecimentos. Esse estudo nos traz esse convite de reconhecer o que é e dizer sim, sem excluir. Não adianta excluir, precisamos respeitar o destino sem exclusão, incluindo, sempre, incluindo as dores, as mágoas, incluindo o desrespeito, mas incluindo internamente. Esse é o nosso movimento. E dizer sim para se libertar. Sim, eu vejo você. Sim, a partir de agora eu me respeito. A partir de agora eu digo sim ao que foi do jeito que é. Ok? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo. Tem que parar a gravação. Hã? A gravação. Eu vou despedir de vocês e vou fechar aqui. Tchau, gente. Beijo, Tchau, beijo, semana que vem. beijo. Beijo.